Estamos aqui com mais um programa. O Espiritismo está na Bíblia. Este programa, ele tem por finalidade demonstrar que o Espiritismo não é contra a Bíblia, ao contrário. Ele é uma doutrina que está em plena sintonia com a Bíblia. É o que nós pretendemos mostrar. A Bíblia, ela tem uma infinidade de fenômenos, de fatos envolvendo espíritos, que ela chama de anjos. Mas anjo, como eu sempre tenho demonstrado em outros programas, anjo quer dizer enviado. Então, todo espírito enviado ou todo mensageiro, ele é um espírito, mas nem todo espírito é mensageiro. E a Bíblia, então, ela está repleta de fenômenos envolvendo espíritos. Agora, o fenômeno envolvendo espíritas, ele precisa de uma pessoa dotada de mediunidade. A palavra mediúnico, o adjetivo mediúnico, ele é o quê? É uma qualidade de um fenômeno envolvendo espíritos. E para que haja esses fenômenos, tem que haver o médium ostensivo. Nós espíritas usamos essa palavra, ostensivo, ou seja, um médium especial, porque na realidade todos nós temos um pouco de mediunidade. Kardec deixou isso claro, que todos nós temos um pouco de mediunidade. Agora, quando dizemos que uma pessoa é médium, na verdade nós estamos dizendo que ela é um médium especial ou ostensivo. E a Bíblia está cheia desses fenômenos. E, por exemplo, Paulo, ele em suas cartas, ele fala muito sobre esses fenômenos. Fenômenos de profecia, fenômenos de revelação, fenômenos de cura, e que ele chama de dons espirituais. Então ele fala no dom de cura, dom da palavra, dom de revelação, dom de profecia. Ele chega até a dizer que nós devemos dar preferência para profetizarmos. Então, profecia não é uma coisa, como muitas pessoas pensam, só dos profetas da Bíblia, e que é uma coisa que não existe mais. Não. São Paulo ele chega a dizer que é melhor profetizar do que falar em línguas estrangeiras. Porque quando o indivíduo fala uma língua estrangeira, se não houver intérprete, ninguém entende nada, a não ser quem é daquela língua, como aconteceu em Pentecostes. Os apóstolos presentes falaram em várias línguas diferentes. Cada um falava numa língua diferente, que hoje, pela ciência, é um fenômeno chamado de xenoglossia. Xenoglossia. É quando o indivíduo fala uma língua estrangeira sem ter conhecimento dessa língua. Ele entra num estado alterado de consciência, o chamado, por exemplo, transe mediúnico, e ele fala uma língua estrangeira sem ter conhecimento dela.
Mas Paulo fala que falar em línguas não é tão importante. É melhor profetizar, segundo ele, porque na profecia, nós que ouvimos essas profecias, adquirimos conhecimentos. Conhecimentos, vamos dizer, do mundo espiritual, de verdades que desconhecemos. Então ele diz, as profecias edificam, enquanto que falar em línguas não há um aproveitamento do que é falado, a não ser quando haja um intérprete, um tradutor. Então, daí ele dizer que é melhor profetizarmos. E aí fica claro, então, o que eu disse antes, que profecia não é coisa lá dos profetas da Bíblia. Não, elas podem acontecer hoje também. Daí, então, Paulo, repito, dizer que é melhor profetizar do que trazer revelações, que são também importantes, mas nem sempre ou melhor, desculpe-me, eu fiz uma truncagem aqui. Falar em línguas e não revelações, nem sempre um indivíduo ouvinte tira proveito porque ele não conhece a língua. Se não houver tradutor, não há edificação de nada, não há aproveitamento de nada. Então, aí ele diz, é melhor profetizar. Então, Paulo até nos aconselha a fazermos profecias. Agora, o indivíduo tem que ter o dom da profecia, tem que ter o dom da mediunidade para profetizar. Então, nós vamos ver isso, esses fenômenos, nas cartas, a primeira, principalmente, a primeira aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Então, nós vamos ver lá que Paulo faz esse conselho para nós, de que é melhor profetizar do que falar em línguas. E então, essa questão de profetizar é coisa que continua ainda, não acabou, porque existe uma crença de que as profecias acabaram com a Bíblia. Não, depois da Bíblia escrita, não existe mais profecia. Existe sim. Aliás, Kardec, ele fala que quando ele diz que um indivíduo é médium, é porque ele tem o dom de um profeta da Bíblia. E Paulo confirma isso, como eu mostrei, que é uma coisa, é um fenômeno que ainda existe, dependendo de existir um médium com esse dom. Então, havendo médium com o dom de profecia, a profecia continua existindo. E aproveito para dizer que, por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 9:9, 1 Samuel, capítulo 9:9, Samuel, ele diz que os profetas eram chamados também de videntes. Porque muita gente diz hoje, principalmente nossos irmãos evangélicos, eles dizem que esse assunto de vidente, de vidência, é coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo, é coisa da Bíblia, é coisa séria. Agora, é claro que pode haver um vidente falso, charlatão, mas existe o fenômeno verdadeiro de mediunidade. Então, confiram em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Então, ele fala que os profetas eram chamados também de videntes. E São Paulo, o apóstolo dos gentios, que falou muito sobre esses fenômenos, como eu disse antes, ele tem uma passagem, quem quiser anotar, Efésios 1,
17, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: ó Deus, ó Senhor da glória, enviai-nos um espírito de sabedoria. Então está muito claro lá, ele pedindo a Deus que fosse enviado a ele e a quem estava reunido com ele, numa verdadeira sessão espírita, podemos dizer assim, hoje, ele pede a Deus que seja enviado a ele e aos seus companheiros presentes um espírito de sabedoria, que trouxesse uma mensagem de Deus, do mundo espiritual, uma mensagem de verdade para eles. Então, os espíritos se comunicam e espíritos bons, como diz São Jerônimo na Vulgata, a primeira tradução da Bíblia para uma língua estrangeira, uma língua diferente, que era o latim. Isso aconteceu por volta do século V, ano de 400. Então, São Jerônimo, ele na Vulgata Latina, nessa obra de primeira tradução da Bíblia para uma outra língua, então, ele traduziu para o latim, que era a língua falada no Império Romano, e numa linguagem bem vulgar, bem popular. Daí o nome Vulgata Latina. Então ele fez essa tradução e ele chama os espíritos, onde está Espírito Santo na Bíblia, nas traduções, ele colocou espírito, em latim, spiritus bonus, ou seja, um espírito bom. Porque há manifestações de espíritos atrasados, irmãos nossos, e que são chamados de demônios, mas na verdade demônio é um espírito desencarnado, que pode ser bom, pode ser mais ou menos, e pode ser atrasado, mau, e que está por conta de bagunçar, de nos arrastar, nos influenciar para o mal, e que comumente são chamados de demônios, mas na verdade demônios são todos os espíritos. Daí o nome original, daimon, em grego, a língua em que o Evangelho, aliás, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e daimon, no plural daimones, são espíritos humanos desencarnados, que podem ser bons ou não. E quando era bom, São Jerônimo chamava de espíritus bonus, e não de Espírito Santo, com todo o respeito para as traduções que fizeram isso e para com todos aqueles que acreditam isoladamente nesse único Espírito Santo. Mas para São Jerônimo é um espírito bom. Muito obrigado pela sua atenção. Nós voltaremos em outro programa abordando mais um pouco desse assunto e outros assuntos que têm afinidade com ele. Até a próxima, se Deus quiser.